Olá, meus amigos, boa tarde. Que Deus esteja conosco nesta tarde e que possamos entender um pouquinho mais dos ensinamentos que Jesus, nosso irmão, veio nos transmitir e que, graças a Allan Kardec, nós temos decodificado para ficar mais fácil o nosso entendimento. Então, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje iniciaremos o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Iniciemos com a oração que Deus Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, tanto na terra quanto no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como também devemos perdoar àquele que nos deve. Não nos deixe, Pai, que caiamos em tentações e livra-nos de todo o mal. Que assim seja com a graça de Deus. Nesse capítulo, A Fé Transporta Montanhas, nós temos os seguintes itens: poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável, parábola da figueira que secou. E aí nós temos também as instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade, e a fé divina e a fé humana. Então vamos iniciar com o primeiro item, o poder da fé. Quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele, ajoelhou-se a seus pés e disse: Senhor, tende piedade do meu filho que está lunático. Sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-o a vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando vos sofrerei? Até quando deverei ficar convosco? Trazei-me até aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que nós mesmos não pudemos tirar esse demônio? E Jesus lhes respondeu: É por causa de vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade que, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está em Mateus 17, 14 a 19. Aqui, meus amigos, nós vemos que se trata de uma criança que, pelo que já aprendemos no Espiritismo, ela está sendo obsediada por um irmão ainda em desequilíbrio que quer certamente cobrá-la de alguma coisa, de outros tempos, de outras vidas, mas que na época em que Jesus esteve aqui presente no planeta Terra para pregar, era mais entendido pelo povo se ele dissesse que a criança estava com um demônio, né? Os discípulos assim também o trataram, o pai também. E aí, quando a criança, o pai vai pedir essa ajuda a Jesus e diz: Eu já pedi para os discípulos, mas eles se esquivaram, eles não conseguiram. E Jesus diz: É por causa de vossa pouca fé, quando fala com os discípulos, né? Então, a fé é algo que a gente traz intrínseco em nós, ela nasce
no nosso espírito, no nosso interior, e temos que acreditar. Ela se faz presente no pensamento. Quando nós já pensamos que conseguiremos algo, ela já está a meio passo conseguido, mais fácil de conseguir. Agora, a fé transporta as montanhas. Essas montanhas, não podemos nos esquecer de que Jesus fala por parábolas. O que hoje, aqui no ano em que estamos, nessa época, né? O que são essas montanhas? São as dificuldades. Toda e qualquer dificuldade, a gente às vezes ainda se compraz em fazer com que ela aumente, com que ela fique enorme, né? Mas se tivermos fé, nós vamos conseguindo ir passando pelas dificuldades, e precisamos também ter ali discernimento, inteligência e não se deixar levar. E vamos continuar nossa leitura, que aos pouquinhos vamos entendendo melhor o ensinamento deste capítulo. Continuando. É certo que a confiança do homem em suas próprias forças o torna capaz de realizar coisas materiais que não se podem fazer quando se duvida de si mesmo. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender estas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade que se encontram entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos rotineiros, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são também montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé que é vacilante provoca incerteza, hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade da vitória. Então, nós vemos aqui que essa fé que se trata aqui no Evangelho é exclusivamente no sentido moral, né? Quando se diz que para realizar os bens, né? Realizar coisas boas, realizar o bem, as montanhas são imensas, porque as pessoas até podem ter boa vontade, mas para colocar a mão à obra e conseguir realizar, tem que ter ali muita vontade. E aqui nesse trechinho também nos fala que a falta de fé é o combustível que o adversário precisa para derrotar aquele que pensa ou que busca o que é bom, mas que é diferente dele, qualquer que seja a intenção. E quantas vezes nós não nos vemos da mesma forma? Até pensamos em fazer algo, mas aí nos deixamos levar. Às vezes esse adversário do que se fala ali somos nós mesmos. E é óbvio que também no sentido de construções que devemos ter na vida terrena, de projetos, de trabalho, também temos que ter fé. Porque se nós próprios não acreditarmos, como vai ser? Se nós não acreditarmos naquilo que estamos pensando em buscar, em conseguir, em realizar. Para tudo, para o trabalho, profissão, trabalho doméstico, trabalho voluntário, para tudo é necessário ter essa boa vontade e essa fé que venha de dentro. Porque aquele que tem fé já realiza tudo aquilo que quer no seu pensamento. Ele acredita naquilo que está concreto já ali na sua mente, na sua vontade, pois essa fé é um atributo do Espírito, né? E o Espírito é livre, ele cria, e quando alguém quer fazer algo de bom,
Esse projeto já se realizou ali no pensamento, na sua mente. Ele coloca em prática o que já é concreto na sua vontade. E ele vê os obstáculos como meros obstáculos a serem vencidos e não como um impedimento. Essa é a diferença de quem tem fé. Não é, então eu tenho fé, vou acreditar em tudo e vou conseguir tudo. Não, eu vou ter espinhos no caminho, obstáculos, dificuldade, coisa do dia a dia que às vezes aparece e você não estava nem contando com aquilo. Mas a partir do momento que você tem fé, já está concretizado dentro do seu pensamento, na sua mente, você vai ver isso como um impedimento ali momentâneo, mas que você tem como resolver. É um obstáculo a ser vencido. É isso que faz a diferença entre quem tem fé e quem não tem fé. Porque quem não tem acaba deixando de lado e falando, é assim mesmo, não vai ter jeito, né? Continuemos a leitura. Noutro sentido, entende-se como fé a confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios para atingi-los, de modo que quem a possui caminha, por assim dizer, com total segurança. Num como no outro caso, ela leva a realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque, apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir o objetivo. A fé vacilante sente sua própria fraqueza. Quando é estimulada pelo interesse, torna-se enfurecida e acredita que, aliando-se à violência, obterá a força que não tem. A calma na luta é sempre um sinal de força, de confiança. A violência, ao contrário, é prova de fraqueza, dúvida de si mesmo. É preciso não confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui confia mais em Deus do que em si mesmo. Sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, nada pode sem ele. E é por isso que os bons espíritos o ajudam. A presunção é mais orgulho do que fé. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e fracassos que lhes são impostos. O poder da fé é demonstrado direta e especialmente no magnetismo. Por ele, o homem age sobre o fluido, que é o agente universal, e modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Aquele que, a um grande poder fluídico normal, juntar uma fé ardente, pode, unicamente pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos especiais de cura e outros mais que antigamente eram tidos como prodígios e, no entanto, são apenas o efeito de uma lei natural. E este é o motivo pela qual Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, é porque não tinhais fé. Bem, então vamos comentar um pouquinho sobre este trecho que foi lido. Olha que delícia, né? A fé é calma. Gente, quando se tem fé, a gente consegue ter também a calma, né? Porque ela já é calma. Quem tem fé já conseguiu um certo equilíbrio interior, já consegue dominar aqueles surtos, aquelas coisas que vêm de dentro assim, que parece que a gente vai explodir. Mas se a gente respirar, pedir a Deus e saber e ter a confiança de que nada é por acaso, a gente lembra que tem a fé e sabe que ela é calma e a gente segue adiante.
Aquele que é inteligente, que se conhece, já possui o maior domínio sobre si mesmo, sobre os seus sentimentos, sem se deixar levar pela precipitação. Por exemplo, se a gente observar, quando procuramos realizar algo, ou no plano material, ou as nossas mudanças no plano moral, né, que é para a nossa evolução, se o fizermos com angústia, medo, insônia, desconfiando disso e daquilo, nos atropelando, buscando até por vezes caminhos tortuosos porque quer realizar logo, e diz assim: olha, eu estou tentando e eu tenho fé. Isto não basta dizer eu tenho fé, porque a nossa atitude está demonstrando que não se tem fé. Quando eu me deixo levar pelas emoções, quando eu não tenho o domínio, eu falo, eu tenho fé, mas eu não consigo dormir porque alguma coisa está acontecendo. Mas eu me atropelo nas minhas decisões, eu não vou vencendo obstáculo por obstáculo, como se fosse degraus que eu tenho que subir. Eu vou querendo atropelar tudo e todos. Por exemplo, se eu desenvolvo uma doença e digo, eu tenho fé, vou me curar. Mas quando chega a noite eu não consigo dormir, aí eu tenho medo de ir no médico para ver o que ele vai dizer. Se ele diz que eu tenho que fazer uma cirurgia, será mesmo que eu vou ter que fazer? Meu Deus! Então, onde está a fé? A gente tem que ir sim buscar o tratamento e tem que agir com a maior lucidez e com a inteligência. Porque se Deus nos colocou numa época no planeta Terra, onde existem aí tantos benefícios médicos, é porque precisamos desses benefícios. E temos que ter fé em Deus, fé na medicina, fé na ciência e sempre estar ali ligado ao plano superior. Estou doente? Tenho que me tratar? Tenho. Então deixa eu aproveitar essa noite de sono para o meu corpo reagir e relaxar. Se digo que tenho fé, mas projeto em minha mente que tudo vai dar errado, nada vai dar certo, é porque eu não a tenho. E aí tem um pedacinho que diz assim, que a presunção é diferente de fé, porque também tem gente que diz assim, eu sei que eu posso, eu sou capaz, é por mim mesmo, eu sou todo poderoso. E também não é assim, né, gente? A gente tem que ter ali os parâmetros para nos vermos como somos. Por exemplo, presunção é diferente de fé. Por quê? Porque a gente precisa de humildade. Eu acredito, eu tenho fé e eu sei que Deus, o universo, se alinham à minha intenção, ao meu desejo. E quando temos essa certeza, entramos em comunhão com Deus. Através da fé, nós conseguimos atuar nos fluidos universais, de modo que nós consigamos condições para que o que é preciso se realize. Isso ele diz aqui nesse item 5, né? Falando que o que lá no tempo em que Jesus estava aqui era visto como milagre. É um milagre. É a força da fé e a fé faz com que esse fluido universal que existe, que nós estamos envoltos nele, está em tudo e em todos os seres criados por Deus, que o nosso poder de fé consegue modificá-lo. E ele começa pela nossa intenção, pela nossa vontade, que está intrínseca ali na nossa mente, e com a confiança em Deus. A confiança em Deus começa a se moldar para que as coisas aconteçam.
A fé verdadeira é capaz de mobilizar tudo a nosso favor. Por exemplo, vejamos na casa espírita, né? Lá na nossa casinha União. Os médiuns que são passistas. Eles têm ali a oportunidade de praticar o bem. E quanto mais fé esse médium, essa pessoa que é médium e está aplicando o passe, tem nesse momento da aplicação do passe, certamente fará com que o trabalho seja bem mais produtivo. É diferente do aplicar o passe, porque é a minha função na casa espírita. Não, nós já sabemos da alimentação, alimentar não só o corpo de uma forma mais calma, de uma forma mais leve, mas principalmente a mente, né? Irmos para casa já assim com o coração em prece e com toda a fé, certamente o receptor, quem está recebendo, receberá de uma forma mais produtiva. Agora, quanto essa pessoa que recebe o passe, se ela vai com fé e acreditando que ali está recebendo esse fluido assim de melhora, também conseguirá essa pessoa ter uma grande melhora, porque melhores receptores, melhores doadores. Mas se a pessoa que está recebendo o passe não tem fé, ela não vai deixar de receber o auxílio, mas vai ser diferente daquele que chegou lá para tomar um passe, acreditando e tendo a fé necessária. Porque eu acho que quando a gente vai em busca de qualquer coisa, aqui nós estamos falando da casa espírita, então eu vou estar primeiro ali. Nós vamos à casa espírita, nós já estamos com fé e acreditando. Alguns vão no início por curiosidade, para ver como é, e quando vê que a mudança tem que vir dele próprio, foge, depois só vai quando o calo aperta de novo. Mas são irmãos que estão aprendendo, estou falando isso para dar exemplo e não de julgamento. Porque quantas e quantas vezes não fiz isso eu também, né? Então a Silvia aqui não pode dar esse exemplo. Mas assim, os que já vão, a maioria, a grande maioria, vai ou pelo amor ou pela dor e com uma fé imensa no coração. Então o importante é na hora desse passe, estarmos ali, carregados de fé, tanto para receber quanto para doar. Porque é assim que acontece essa mudança de fluido e que também os nossos chakras, os nossos campos magnéticos aqui vão se realinhando. E se mantermos isso quando sairmos da casa, quão melhor não estaremos, né? E no dia a dia, gente, no dia a dia, temos que buscar e cultivar a fé sempre, sempre, em tudo. Porque no campo material, como encarnados, precisamos ter fé sim, de que as coisas darão certo. E no campo da fé espiritual, então, quanto mais devemos ter, né? Então, que Deus abençoe a todos e uma ótima tarde para todo mundo. Que assim seja, em nome de Deus. Boa tarde, querida família. Vamos dar continuidade ao estudo da Gênese de Kardec. E vamos iniciar o capítulo 15, Os Milagres do Evangelho, o item que fala da superioridade da natureza de Jesus. É um dos capítulos mais bonitos da Gênese. Vejam, Kardec diz no item 1: os fatos relatados no Evangelho, que têm até agora sido considerados como miraculosos, pertencem em sua maior parte à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, daqueles que têm por sua causa primária as faculdades e os atributos da alma. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como já vimos,
sobre as propriedades do fluido perispiritual que constitui o agente magnético, sobre as manifestações da vida espiritual durante a vida e depois da morte. Enfim, sobre o estado constitutivo dos espíritos e seu papel como força ativa da natureza. Lembram-se os estudos que fizemos referente aos fluidos, as manipulações desses fluidos por nós mentalmente, muitas vezes sem que percebamos, porque criamos em volta de nós uma atmosfera fluídica. Então, quanto mais estudo e lucidez, entendimento a gente tiver da nossa capacidade de participar ativamente junto à criação, porque fazemos parte de uma forma positiva, através do nosso esforço, do controle dos pensamentos difíceis, da inclinação por seguir os exemplos de Jesus, tudo isso também há de nos favorecer a utilizar melhor a potência fluídica de que podemos dispor, cada um individualmente. Olha o que Kardec diz no item 2. Sem pré-julgar em nada a natureza do Cristo, não se pode impedir que se reconheça nele um daqueles da ordem mais elevada, e que é colocado por suas virtudes bem acima da humanidade terrestre. Pelos imensos resultados que produziu, sua encarnação nesse mundo não podia deixar de ser uma das missões que somente são confiadas aos mensageiros diretos da divindade, para a realização de seus desígnios. Como homem, Jesus tinha a organização dos seres de carne, mas como espírito puro, destacado da matéria, devia viver na vida espiritual mais que na vida corporal, da qual não tinha as fraquezas. A superioridade de Jesus sobre os homens não era relativa às qualidades particulares do seu corpo, mas às do seu espírito, que dominava de maneira absoluta, e ao seu perispírito, alimentado pela parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Sua alma não devia estar ligada ao corpo, senão por laços estritamente indispensáveis. Constantemente separada, ela devia lhe dar uma vista dupla, que não só permanente, como também de uma penetração excepcional e por outro modo muito superior àquela que se encontra nos homens comuns. O mesmo devia acontecer com todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade de tais fluidos lhe dava um imenso poder magnético, secundado pelo desejo incessante de fazer o bem. Então vejam, claro, Jesus como espírito pleno, um espírito que chegou ao grau máximo, sendo então o nosso exemplo. Deus, na sua misericórdia, nos colocou Jesus para ser a nossa meta, o nosso exemplo. E Jesus, com essa pureza adquirida, ele tem um nível espiritual qual não imaginamos, e então a sua atmosfera fluídica, a utilização dos fluidos, são muito infinitamente superior ao nosso, que estamos ainda em aprendizado. E quando ele se refere aqui à vista dupla, é a percepção do plano espiritual, de uma das formas de percebermos o plano espiritual. E Jesus, é claro, tinha isso desenvolvido já, o corpo não o impedia de perceber
integralmente à espiritualidade. E aí ele continua o seguinte: nas curas que operava, Kardec faz até uma pergunta, olha que interessante. Nas curas que operava, Jesus agia como médium? Pode-se considerá-lo como um poderoso médium curador? Não. A resposta é não, pois o médium é um intermediário, um instrumento do qual se servem os espíritos desencarnados. Ora, o Cristo não tinha necessidade de assistência. Ele que assistia e auxiliava os demais, agia por si mesmo, em vista do seu poder pessoal, tal como o podem fazer os encarnados em certos casos e na medida de suas forças. Agora vem um outro item desse capítulo, que se refere aos sonhos. Um item curtinho, mas muito interessante. José, diz o Evangelho, foi advertido por um anjo que lhe surgiu em sonhos e lhe disse que devia fugir para o Egito com o menino. É um trecho do Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos de 19 a 23. As advertências por sonhos desempenham um grande papel nos livros sagrados de todas as religiões. Sem garantir a exatidão de todos os fatos relatados e sem os discutir, o fenômeno em si mesmo não tem nada de anormal, quando se sabe que durante o sono o espírito se desliga dos laços da matéria, parcialmente, quando entra momentaneamente na vida espiritual, onde reencontra aqueles que já conheceu. É frequentemente esse momento que os espíritos protetores escolhem para se manifestar a seus protegidos e dar-lhes conselhos mais diretos. Os exemplos autênticos de advertências ou avisos por sonhos são numerosos, mas não se deveria deduzir que todos os sonhos sejam avisos, e ainda menos que tudo quanto se veja em sonhos tenha significado. Deve-se colocar a arte de interpretar os sonhos entre crenças supersticiosas e absurdas. Vamos um pouquinho agora para o Livro dos Espíritos para esclarecer um pouquinho mais sobre a emancipação da alma. A gente vai falar do sono e dos sonhos. Trata-se do capítulo 8 do Livro dos Espíritos. A pergunta 400, Kardec pergunta: o espírito encarnado permanece voluntariamente no envoltório corporal? Resposta: é como perguntar se o prisioneiro está satisfeito sob as chaves. O espírito encarnado aspira incessantemente à libertação, e quanto mais grosseiro é o envoltório, mais deseja ver-se desembaraçado. 401. Kardec pergunta: durante o sono, a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam, e o corpo não necessita do espírito. Então, ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. 402. Como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Sabeis que, quando o corpo repousa, o espírito dispõe de mais faculdades que no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e, às vezes, a previsão do futuro. Adquire mais poder e pode entrar em comunicação com outros espíritos, seja desse mundo ou de outro. Frequentemente dizes: tive um sonho bizarro, um sonho horrível, mas que não tem nenhuma verossimilhança. Enganas-te. É quase sempre uma lembrança de lugares e de coisas que vistes ou que verás numa outra existência, ou em outra ocasião. O corpo estando adormecido, o espírito trata de quebrar as suas cadeias para investigar no passado ou no futuro.
Pobres homens que conheceis tão poucos dos mais ordinários fenômenos da vida, acreditais ser muito sábios, e as coisas mais vulgares vos embaraçam. A esta pergunta de todas as crianças, o que é que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos? Ficais sem resposta. O espírito até ele faz uma crítica, né, à nossa ignorância aqui no finalzinho. Voltando ao livro da Gênese, neste capítulo 15 que estamos vendo a superioridade da natureza de Jesus, né? Nós vamos ao item que fala da estrela dos magos. Olha que coisa interessante, o item 4. Disse que uma estrela apareceu aos magos que tinham vindo adorar a Jesus, que ela se deslocou diante deles para lhes indicar o caminho e parou quando chegaram. É o item do Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos de 1 a 12. A questão não é de saber se o fato relatado por São Mateus é real ou se é apenas uma imagem para indicar que os magos foram guiados de maneira misteriosa para o lugar onde se encontrava o menino, pois não existe nenhum meio de se verificar o assunto. Consideremos se é possível um fato desta natureza. Uma coisa é certa: em tais circunstâncias, a luz não podia ser uma estrela. Assim, se podia pensar numa época em que se consideravam estrelas como pontos luminosos fixos ao firmamento, os quais podiam cair sobre a terra. Não hoje, quando se conhece a natureza. Nem por isso deixa de ser uma coisa possível a aparição de uma luz com o aspecto de uma estrela, mesmo que não tenha a causa que se lhe atribui. Um espírito pode aparecer sob a forma luminosa ou transformar uma parte do seu fluido perispiritual em um ponto luminoso. Diversos fatos desse gênero, recentes e perfeitamente autênticos, não têm outra causa, e esta causa nada tem de sobrenatural. Novamente, ele vem citar as questões dos fluidos, da manipulação desses fluidos espirituais. Então, quanto mais conhecimento um espírito tem, melhor ele manipula os fluidos da forma como ele quer. E agora vem o item vista dupla. Entrada de Jesus em Jerusalém. É um trecho de um evangelho. Vamos ver o item 5. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegados a Betfagé, perto da montanha das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos e lhes disse: Ide a esta cidade que está diante de vós, e lá chegando, encontrareis uma jumenta amarrada e seu jumentinho perto dela. Desamarrai-a e trazei-mos. Se alguém vos disser alguma coisa, dizei-lhe que o Senhor tem necessidade deles e logo vos deixarão trazê-los. Ora, tudo se fez a fim de que se cumprisse a palavra do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis vosso rei, que vem a vós, cheio de doçura, montado numa jumenta, e com o jumentinho daquela que está sob o jugo. Um trecho de Zacarias, capítulo 9, versículos de 9 a 10. Os discípulos se foram, pois, e fizeram o que Jesus lhes ordenara, e tendo trazido a jumenta e o jumentinho, cobriram-nos com suas vestes e o fizeram montar. Já é um trechinho aqui de São Mateus, capítulo 21, versículos de 1 a 7. Mais um item de evangelho para a gente entender essa vista dupla. Levantai-vos, vamos falar sobre o beijo de Judas agora, item 6. Levantai-vos, vamos, aquele que deve me trair está perto. Ainda não terminara tais palavras, quando Judas, um dos 12 apóstolos, chegou e com ele uma tropa de gente armada de espadas e paus, os quais tinham sido enviados
pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Ora, aquele que o haveria de trair lhes havia dado um sinal para o reconhecer, dizendo-lhes: aquele que eu beijar será o que procurais, agarrai-o. E logo aproximou-se de Jesus e lhe disse: Mestre, eu vos saúdo. E o beijou. Jesus lhe respondeu: Amigo, que vieste fazer aqui? E ao mesmo tempo todos os outros, avançando, atiraram-se sobre Jesus e apoderaram-se dele. É um trecho de São Mateus, capítulo 26, versículos de 46 a 50. Mais um trecho de Evangelho sobre a pesca milagrosa. O item 7 diz: Num dia, quando Jesus estava sob as margens do lago de Genezaré, encontrando-se comprimido pela multidão de povo que se apertava para ouvir a palavra de Deus, viu 2 barcas atracadas à borda do lago, das quais os pescadores haviam desembarcado, e lavavam suas redes. Entrou, pois, numa das tais barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava ao povo de dentro da barca. Quando cessou de falar, disse a Simão: Avançai para as águas fundas e lançai vossas redes para pescar. Simão lhe respondeu: Mestre, trabalhamos toda a noite sem nada apanhar. Apesar disso, devido à vossa palavra, lançarei as redes. E tendo-as lançado, apanharam tão grande quantidade de peixes que suas redes se romperam, e fizeram sinais a seus companheiros que estavam na outra barca, para que os auxiliasse. Assim o fizeram, e encheram de tal modo suas barcas, que pouco faltou para que afundassem. Esse é um item de São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 7. Mais um trecho. Vocação de Pedro, André, Tiago, João e Mateus. Item 8. Ora, andando Jesus ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam suas redes ao mar, pois eram pescadores. E ele lhes disse: Segui-me e eu vos farei pescadores de homens. Logo, eles deixaram suas redes e o seguiram. Dali prosseguindo, viu 2 outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam num barco com Zebedeu, pai de ambos. Acomodavam suas redes e ele os chamou. No mesmo momento abandonaram suas redes e seu pai e seguiram-no. São Mateus capítulo 4, versículos de 18 a 22. Jesus, saindo dali, viu ao passar um homem sentado à mesa dos impostos, e chamado Mateus, ao qual disse: Segue-me. E imediatamente ele ergueu-se e o seguiu. Esse é um trecho de São Mateus, capítulo 4, versículo 9. Agora vem as explicações desses fatos do Evangelho, no item 9. Estes fatos nada têm de surpreendente, quando se conhece o poder da vista dupla e a causa muito natural de tal faculdade. Jesus a possuía em grau supremo e pode-se dizer que ela era o seu estado normal, o que foi confirmado por um grande número de atos de sua vida, hoje explicados pelos fenômenos magnéticos e pelo espiritismo. A pesca qualificada de milagrosa explica-se igualmente pela vista dupla. Jesus não produziu espontaneamente os peixes onde não existiam. Ele viu como o teria podido fazer um vidente lúcido acordado pela vista da alma, o lugar onde os peixes se encontravam. Pôde indicar com segurança aos pescadores onde deviam atirar suas redes. A penetração do pensamento e, por conseguinte, certas previsões são a consequência da vista espiritual. Quando Jesus chamou a si Pedro, André, Tiago, João e Mateus, seria necessário conhecer as suas disposições íntimas
para saber se o seguiriam e que seriam capazes de preencher a missão da qual ele devia encarregá-los. Era necessário que eles mesmos tivessem a intuição dessa missão para se abandonarem a ele. Sucede o mesmo quando, no dia da ceia, ele anuncia que um dos 12 o trairá e que o designa, dizendo que é aquele que põe a mão no prato. O mesmo se dá quando diz que Pedro o renegará. Em muitas passagens do Evangelho se diz: porém, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, lhe diz: ora, como poderia ele conhecer os pensamentos alheios, senão pela irradiação fluídica que lhe trazia tal pensamento e pela vista espiritual que lhe permitia ler no foro íntimo das pessoas? Muitas vezes, supondo que um pensamento se acha sepultado nos refolhos da alma, o homem não suspeita que traz em si um espelho onde se reflete aquele pensamento, um revelador de sua própria irradiação fluídica impregnada dele. Se víssemos o mecanismo do mundo invisível que nos rodeia, as ramificações de tais fios condutores do pensamento que entrelaçam todos os seres inteligentes, corpóreos e incorpóreos, os eflúvios fluídicos carregados das impressões do mundo moral, é que, como correntes aéreas, atravessam o espaço. Ficaríamos menos surpresos quanto a certos efeitos que a ignorância atribui ao caso. Esse se refere ao capítulo 14, números 15 e 22 e os seguintes que virão. Então, o trechinho que nós lemos aqui até agora sobre a superioridade da natureza de Jesus e através desses trechos dos evangelhos, desses profetas, né, de Mateus, de Lucas, enfim, que descrevem essa condição que Jesus tinha referente à vista dupla, de conhecer intimamente os pensamentos, as disposições daqueles que os rodeavam. Ele tinha a certeza absoluta, então, de os chamar e ser atendido. Então, esse é o início desse capítulo 15 do nosso estudo. Já deu o nosso tempo, nós vamos dar continuidade no próximo encontro. Então, busquem cada vez mais ter essa consciência, valorizar-se a si mesmo como os filhos de Deus que cada um de nós somos, com possibilidades imensas de nos melhorar, melhorando ali, selecionando os pensamentos que nos vêm, buscando recursos através do Evangelho para nos modificar intimamente, essa parte moral, melhorar os sentimentos. E aí, naturalmente, saberemos dispor muito mais inteligentemente dos fluidos, dos quais naturalmente podemos controlar, cuidar. Nós vamos agora finalizar com a prece e eu desejo a vocês uma boa tarde. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, na terra como no céu. O pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar de um modo maior aos nossos irmãos. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos sempre da prática, como do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.